Olá, amigos. Bom sábado, boa noite. Estamos aqui de novo, mais uma vez para nossa meditação de pôr do sol. Hoje numa sexta-feira muito especial, né? Pelo menos muitos aí estão comemorando a chegada da Páscoa, que é uma história bastante linda que a gente tem na Bíblia. Infelizmente muitos não conhecem de onde veio a Páscoa. Infelizmente muitos não sabem, mesmo tendo um documento histórico em suas casas, eles não sabem de onde veio essa cultura de Páscoa e nem o que isso significa. Mas estamos aqui de novo para falar das nossas raízes, para falar da pregação do Evangelho, para falar de tudo que podemos fazer pelo nosso próximo. E hoje, no dia 10 de abril, ensinando para a vida eterna é o nosso tema. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Falando sobre a colportagem teve um papel muito importante na pregação do Evangelho ao redor do mundo. Muitas pessoas comprometidas e consagradas a Deus se entregaram através da colportagem para fazer com que outras conhecessem o caminho de luz. E as visitas iam de cidades em cidades, vilas, fazendas, de casa em casa, a importância dos pequenos grupos que hoje nós podemos realizar. Um dos grandes colportores que nós tivemos, não porque vendeu muito, não porque conquistou muitas coisas, mas porque teve um trabalho muito eficiente na obra de Deus, foi Domingos da Silva Costa. Domingos da Silva Costa, ele teve muito êxito por quê? Porque ele dedicou a vida dele para a colportagem em 1926, mais ou menos ali por volta de 1926, no sul de Minas Gerais. E ele foi para lá e, chegando em uma das fazendas, chamou o dono da fazenda para conversar, e o dono da fazenda, Daniel, senhor Daniel, com muita paciência veio até ele conversar para saber o que esse estranho, esse desconhecido queria. E ficaram ali, na primeira vez que se encontraram, conversando por um bom tempo. E diz a nossa meditação de que esse Daniel se sentiu muito à vontade na presença do colportor, seu Domingos. E eles conversavam não como desconhecidos, como pessoas que tinham acabado de se conhecer, mas como bons amigos, como se eles se conhecessem há muito tempo. E o que acontece? Através dessa conversa, Domingos teve a oportunidade de vender alguns livros para Daniel, e continuou voltando na fazenda de Daniel e conversavam muito sobre vários assuntos. E naquele tempo, lá em 1926, as escolas eram praticamente nas casas, então os professores iam até as fazendas ensinar as crianças. E Daniel tinha um professor na fazenda que ensinava seus filhos, mas não estava muito feliz porque ele não via crescimento, não via desenvolvimento nas crianças. E ele acabou convidando Domingos para lecionar para as crianças, para ensinar para as crianças. E depois do primeiro trimestre, eles ficaram impressionados com quanto as crianças tinham aprendido. Ainda que no sábado eles não tivessem aula, no sábado, Domingos ia até a fazenda para recitar versículos bíblicos e também os mandamentos, para que as crianças decorassem os mandamentos, aprendessem os mandamentos. E acabou que as crianças aprenderam não só sobre os assuntos que tinham que aprender, matemática, física, essas coisas, química, os assuntos, as matérias da época, né? Como aprenderam também sobre a palavra de Deus. E ele acabou adquirindo Bíblias, né? Ele acabou ganhando Bíblias ali para sua família, o Daniel. E eles começaram a tomar estudos bíblicos e a família se tornou adventista do sétimo dia. E toda a família foi batizada. E não só a família. Tinham muitos funcionários na fazenda também, e diz aqui a nossa meditação, de que duas famílias de dois funcionários que trabalhavam na fazenda também foram batizadas e se tornaram adventistas do sétimo dia. Então, nisso, a gente consegue entender o porquê de Domingos ter sido tão bem sucedido e ter ganhado um espacinho aqui na nossa meditação. Lógico que houveram tantos outros que não houve dias, não caberiam nas sextas-feiras do mês para falar sobre todos, mas por conta desses ensinos que ele conseguiu passar para essas famílias, eles abandonaram o cigarro, as bebidas, os bailes e começaram a obedecer à realidade bíblica, né? A verdade bíblica. Por isso, Domingos é tido como um dos grandes colportores
que passaram aí, fizeram parte da história da nossa instituição e fazem parte da pregação, da história da pregação do Evangelho aqui nesta terra. Muito em breve o nosso Senhor Jesus irá voltar e nós teremos como conhecer tantos outros que fizeram tanto para que nós hoje pudéssemos ter o conhecimento que temos. E tem aqui, ó, não se pode avaliar demasiadamente esta obra, não se pode avaliar exatamente o que essa obra faz ou fez, porque se não fossem os esforços dos colportores, muitos não conheceriam a verdade, muitos não teriam recebido as advertências e não aceitariam a verdade. Então hoje nós podemos fazer algo parecido com o que os colportores faziam. Como você está dedicando o seu tempo para falar para as pessoas do Senhor Jesus? E esse é um ponto que nós vamos falar praticamente em todas as meditações. As pessoas que estão ao seu redor conhecem Jesus Cristo. As pessoas sabem que Jesus está para voltar, ainda que elas ignorem e façam piadas. As pessoas sabem em quem você acredita. As pessoas sabem sobre o Deus verdadeiro que está se mostrando através dessa situação atual na Terra, nessa pandemia. As pessoas sabem que é o princípio das dores. Por se as que estão ao seu redor ainda não sabem, acredite, ainda dá tempo de falar. Dedique então o seu tempo, dedique os seus talentos e tome pessoas como Domingos como exemplo para fazer o que o Senhor Jesus nos pede, para que a gente consiga levar a salvação para outros e também ter a manutenção da nossa salvação em dia. Então hoje, num dia tão especial, tenho aqui o tema do Ministério Jovem desse ano, tudo por Ele. Que essa possa ser a nossa vida. Deus nos abençoe. Bom sábado.